Quer falar? Quer falar? O que que você tá falando? Ontem eu estava mexendo no computador Hum. e estava achando estranho porque o computador estava carregado, estava carregado 100%. Aí eu tirei a carga do carregador do computador, tirei a carga do computador e, e Bom dia, bom dia. Bom dia, imparável. Olha aí, respondido, hein? Já correu E aí, seus mano? 52 quilômetros? Vou pagar, vou pagar. Ai, ai. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, bom dia. É, vamos que vamos, pode o, falar. aí o notebook passou uns 20 minutos, estava descarregando, né? Uai, estranho. É porque fica só ligado aqui, né? Pois é, esquentou muito. Entendi. Mas você tirou, você colocou, deixou isso aqui? Não, Você levou pra lá? não, eu deixei Deixou sem aqui? você. Entendi. Bom dia, galera. Vamos ler hoje Marcos 7. Quem quiser abrir, hoje foi fácil de acordar. Fácil. Para vocês, como é que foi? E o Acabou que horas lá, mano? mano, acabou meia-noite. É, noite, é isso mesmo. Aí a gente veio embora, tipo assim, eu fui dormir 1 hora da manhã, mais ou menos. Isso mesmo. E tipo assim, pancada, né? O dia inteiro, né? Pra quem não sabe, galera, ontem eu fui no evento e assim que eu saí da reunião, eu tomei um banho, arrumei, peguei um lanche e fui pra BH. Fiquei o dia inteiro no evento lá em BH. E aí eu cheguei 1 hora da manhã, 1 hora não, meia-noite. Não, cheguei 1 hora da manhã ontem, Foi dormir uma hora. fui dormir 1 hora da manhã. Também. E o dia inteiro de novo e vai até 2 horas da manhã. E amanhã eu vou estar aqui com vocês. Tô sem dormir praticamente, 4 horas de sono. Ah, vamos lá. Marco 7. Ô, Gabriel, vou aproveitar essa presença aqui, né, amigo? Você puxa para nós? Que isso, mano. Bora. Só vamos. Vamos embora, melhor. Sim. Não, depois eu falo. Bora, beleza. Pode puxar. Fechou. Marcos 7, pessoal, vamos abrir aí. Vamos lá, versículo 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns de seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes lavarem. Eu observo muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Lá tinha essa cultura, né, de sempre que você comeu alguma coisa, você tinha que lavar a mão, né? Igual falou que era cultura, né, dos judeus. Marcos 7, Marcos capítulo 7. Show. Lá tinha essa cultura, né, de sempre lavar as mãos, sempre lavar os copos, né, e, enfim, a gente vai entender aqui um pouco o desfecho, né, disso, né, do que aconteceu. E só entendendo, né, eles viram alguns dos discípulos de Jesus comerem com as mãos impuras, ou seja, viram que eles não lavaram as mãos antes de comer, né, por isso teve toda essa explicação. Versículo 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Ou seja, Jesus estava dando uma bronca nos caras porque, tipo assim, os caras, né, de lábios eles adoravam a Deus, mas o coração deles era sujo, né? Tem uma passagem, não, se não me engano, em Mateus ou João, que fala que para Deus esses caras eram comparados como sepulcro caiado, tipo túmulos, né? Porque os caras eram, né, por fora você via que era esteticamente bonito, os caras, né, estavam ali orando e tal, mas por dentro não tinha nada a ver daquilo que Deus queria, né, daquilo que era da vontade de Deus. Então, por exemplo, essa questão do lavar as mãos, né, eles criticaram Jesus por causa disso, só que na Bíblia não fala isso, né? Na Bíblia não tem falando isso, tipo assim, que é um mandamento você lavar a mão, né, antes de comer, né? Pelo menos até onde eu saiba, não. Mas, de qualquer forma, mesmo que tivesse, os caras eles estavam mais atentados à aparência do que, de fato, viver aquilo que Deus queria, né? E trazendo para a gente aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu falo que é uma coisa assim que eu sempre me cobro muito, né? Será que eu estou vivendo aquilo que eu prego? Será que eu vivo aquilo que, né? Será que o meu secreto ele está congruente com aquilo que eu falo, né, com as pessoas, com aquilo que eu mostro para as pessoas, né? Será que o seu secreto tem sido assim com Deus? Então a gente toma muito cuidado com isso, né? Para a gente não estar esteticamente bonito, né? Por fora, ó, o Gabriel é um cara de Deus e tal, mas interiormente tá sujo, né? Tá É, impuro. Então é isso que acontecia com esses caras. é o viver de aparências, né? É, Os fariseus, exato. nessa época, né? Na verdade, até hoje, eles vivem muito de aparência. Outra passagem na Bíblia fala, né, a questão da oração, por exemplo. Jesus fala, quando você for orar, né, ontem quem orou foi o Samuel, né? Cadê o Samuel? Você que tá aí? Quando a gente orar, para a gente ser simples, né? Para a gente falar o que a gente está sentindo. Por quê? Porque lá na Bíblia fala que muitos fariseus, eles fazem orações longas, eles fazem orações, né, em lugares públicos. Por quê? Para mostrar para o outro que ele é o cara, que ele sabe orar, que ele usa palavras bonitas, que ele consegue, né, orar 10 horas por dia. E Jesus não quer isso. Deus não quer que você seja o cara que ora melhor do que todos. Ele não quer. Exato. Ele quer que você tenha um coração quebrantado. De que vale? De que vale você falar palavras difíceis, sendo que o coração está empedrecido, né? Seu coração tá duro. Não adianta nada. É igual aquela passagem, né, da moedinha, da viuvinha lá que foi, pegou uma moedinha e jogou lá, fez uma oferta para Deus. Não importa quanto dinheiro que você tem, importa o quanto que o seu coração ele tá disponível para entregar tudo para Deus. Não importa se é uma moedinha, não importa se é um filho, como foi com Moisés, entendeu? Moisés não, Abraão. Então, não importa isso, não importa o quanto, né? Importa como que você entrega isso. Se você está de coração quebrantado ou não. É isso. Total. Versículo 9. E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Como é que tá a tradução de vocês aí? Esse O 11? versículo. Não. Isso. É o
Mas 11. vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os pais. Ah, Assim é. vocês Ô, desprezam. Gabriel, ah, Oi. Pode falar. desculpa, desculpa. Eu achei que você tinha acabado de ler, Igor. Pode terminar. O 11 aqui está falando o seguinte, galera, só repetindo aqui. Mas vocês ensinam que. Não, vamos voltar tudo que acho que dá para contextualizar tudo, né? É. Versículo 10. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para os filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Boa. Você ia falar alguma coisa, Parece Amanda? Não, eu ia só. Na verdade, eu vi que meu microfone estava aberto. Aqui na minha também está escrito Corban. Oh, Ah, Deus. Tô assim, que cor, mas top. Obrigado, Igor. Então, velho, de novo, né? Os caras, eles estavam deturpando, né? Tipo assim, a palavra de Deus e adequando a realidade deles. Adequando aquilo que eles achavam que era certo, né? E a gente, é uma linha muito tênue, velho, entre, né, a gente de fato está obedecendo a Deus, ou então relativizando a Bíblia para adequar o nosso estilo de vida. Tá? Então, assim, a gente tomar muito cuidado com isso também, que era uma coisa que eles faziam muito, né? Então, eles relativizavam a Bíblia para adequar aquilo que eles achavam que era certo. Versículo 15, versículo 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouça-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ele estava mostrando ali que os discípulos não estavam errados, né? O que torna o homem puro é aquilo que sai dele, é a palavra que sai dele, né? São os pensamentos, né? São os incentivos, né, que estão no coração do homem. É isso que torna ele impuro, né? São os lábios, né, impuros. Então Jesus tava mostrando isso, né? E o mais legal aqui é que, tipo, velho, Jesus sabia que muitas pessoas ouviam os fariseus. Então ele viu ali uma oportunidade de já mostrar para o povo ali que aquilo que os fariseus estavam ensinando não era certo sobre isso, né? Que eles estavam errados. Então Jesus pegou uma oportunidade perfeita ali para pregar e para já mostrar né, o pessoal ali que já dá um ensinamento, né? Já dá uma lição ali no pessoal. 17. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Versículo 18. Jesus fala com eles: será que vocês não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Jesus ainda deu uma zoada ainda, né? Então, tipo assim, Jesus mostrou, velho, não é o que entra. O que entra, ele vai sair, seu estômago vai digerir isso aí e tal. Não é isso que vai te tornar impuro, né? Então, Jesus declarou puros, ainda tá entre aspas aqui, né, todos os alimentos. E eu acho que tem isso aqui porque, tipo, por exemplo, os judeus, eles não podem comer carne de porco. Eles têm algumas restrições, né? Tipo assim, eles não comem carne de porco, eles não podem comer qualquer tipo de carne, qualquer tipo de alimento. Por isso que está, entre parênteses aqui, puros todos os alimentos. Versículo 20. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia,
a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, Jesus estava mostrando, né, que no coração do homem, e principalmente ali, né, no coração daquelas pessoas ali, no coração do ser humano, né, existe tudo isso aqui, né? Então, maldade, né, imoralidade, maus pensamentos, adultérios, roubo, engano. Então, ele estava mostrando que isso sim torna ele impuro, Sim. né? Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de seu filho o demônio. Ela lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele lhe disse, né? O que Jesus estava falando aqui? Que a primeira porção era para os israelitas, não para as pessoas de fora, né? Jesus ele veio com um propósito, não era o propósito de Jesus cuidar das pessoas, não, não nesse sentido, né? Como é que eu posso explicar? Não era o dever de Jesus ainda, Uhum. né? Não, não era o dever de Jesus ainda dar essa atenção para as pessoas de fora. Ele veio para salvar, né, o povo de Israel. Mas, né, bom, a gente vai entender aqui o que aconteceu aqui também. Versículo 28. Ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Olha a fé dessa mulher, né? Então, tipo assim, pensa que essa mulher, ela saiu lá do conforto dela, ela saiu de onde ela morava, ela sabia que Jesus estava ali, ela sabia que ela não tinha essa porção, ela não tinha direito a essa porção, mas mesmo assim ela foi lá e, né, por conta da resposta dela, né, a gente vai entender o que aconteceu aqui, né? Então, 29, então Jesus lhe disse, por causa dessa resposta, por causa dessa fé, você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já tinha deixado, né? Então, olha só para você ver, né? Como que a fé dessa mulher salvou a filha dela, né? Por causa da resposta que ela deu para Jesus, ela recebeu o milagre dela. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada, né, deitada na cama e o demônio já tinha deixado. 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. E o mudo falar. E o mais interessante aqui é que eu creio assim que Jesus ele pediu o pessoal para não falar, porque ele sabia que era muito fácil, né? O pessoal talvez ter uma idolatria, né? No sentido de não dar devida glória a Deus, sabe? Por conta do coração das pessoas. E nem por isso, né? Jesus ele deixou de fazer milagres. Então esse milagre aqui foi cabuloso, né? Se for olhar, né? Foi assim surreal, né? Deus ele, né, voltou a visão cego, né? Fez né, essa pessoa falar corretamente, ela não falava, e tudo, né? Jesus ele dava o exemplo, ele dava a glória para Deus, ele, né? Enfim, ele mostrava às pessoas, né? Como se portar, né? O que de fato a Bíblia ensinava. É, né? Os fariseus, o povo israelita, eles tinham se esquecido dos mandamentos,
tinham se esquecido, né, de como que era servir a Deus de fato, né? Jesus ele veio, ele tinha vindo com o propósito de ensinar ao povo, né, a verdadeira adoração, né, o verdadeiro temor. Então ele, né, mais do que palavras, Jesus ele agia, né? Então que fica esse aprendizado aí pra gente hoje. Sabe o que que me chamou a atenção aqui? É, falou aqui, ó, em relação à cura, né? Cadê? Ele falou assim aqui, ó. Jesus o tirou do meio da multidão, pôs os dedos no ouvido dele. Versículo 33. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Olha que loucura. Jesus cuspiu e passou na língua do cara. Vocês acham que ele poderia, por exemplo, não precisar de fazer isso, né? Só tocar? Sim. Só que muitas das vezes Jesus mostra para a gente que tem que ter um ponto de partida para acontecer um milagre. Não existe milagre do zero. Todos os milagres eles têm um começo. Então, por exemplo, aqui o começo foi o que ele cuspir na mão para passar, né, na língua do homem. Por exemplo, tem todos os milagres, na verdade, Jesus faz isso. Por exemplo, o milagre de transformar água em vinho. Tinha água. Ele pegou a água e transformou em vinho, certo? Por exemplo, outro milagre que Jesus fez foi de multiplicar os peixes e os pães. Já tinha o pão, só não tinha o suficiente. Ele foi lá e multiplicou, ele partiu o pão e multiplicou. A multiplicação, vocês já perceberam isso? Lá, quando você aprendeu, lá na escolinha de matemática, você aprendeu que 1.000 vezes zero é quanto? 50 vezes zero é quanto? 5 milhões vezes zero é quanto? É sempre zero. Ou seja, o zero ele não multiplica. Pode falar o nome que for, o número que for. Se você multiplicar ele por zero, ele vai ficar zero. Então, o milagre é a mesma coisa. O milagre sem o ponto de partida ali, sem você tomar essa atitude, ele não vai acontecer, amigo. Tem que ter o ponto de partida. Você tem que ter a semente para ter multiplicação. Entende? Isso tem que partir sempre de você. Então, é uma coisa que me chama bastante atenção. Tipo assim, ele cuspir, tem necessidade disso? Ele cuspir na mão, passar na língua do cara. Olha que coisa mais nojenta. Mas é para mostrar que tem que sair alguma coisa, tem que ter um ponto de partida, sabe? Tem que ter como é que fala? Aquele ato inicial ali para acontecer o milagre, entende? A maioria das vezes que acontece milagre, as pessoas chegam até Jesus e elas falam: Ó, acabou o vinho. Ó, Jesus, não tem mais pão. Ó, Jesus, esse cara aqui tá, eu tô surdo. Ó, Jesus, eu preciso disso. Eu não lembro, né? Se tiver, alguém me corrija, mas de Jesus chegar, ir lá e falar assim: não, esse cara aqui tá precisando de cura, eu tenho que curar esse cara. A maioria das vezes são as pessoas, né, que chegam a um consenso, às vezes é algum amigo que fala: ó, meu amigo é paralítico, né? Igual aconteceu daquele do caso do paralítico ir lá no teto, né? Ser descido pelo teto para ser curado. Então, tipo assim, mas sempre as pessoas iam, elas buscavam. E por que que você acha que na sua vida vai ser diferente? Que Jesus vai chegar do nada e vai te curar. Jesus vai chegar do nada e vai fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Não, meu amigo, você que tem que ir lá e buscar ele. Você que tem que acordar cedo, ler a Bíblia e conversar com ele, fazer sua oração. Nada começa do zero. Tem que ter uma atitude sua, entendeu? Então é isso. Gostaram da palavra de hoje? Vamos fazer oração. Quem que vai orar hoje para nós, hein? Levanta a mão, todo mundo. Quem, quem está disposto a fazer oração? Ou, se Vamos quiser, eu lá. oro, mano. Queria uma pessoa diferente hoje. Pô, Cleiton, faz oração para nós, Cleitinho? Ó, tá até
Tá até demorando ele ativar o microfone. Pera aí, é que eu tava mexendo aqui, mano, no áudio aqui. Bora fazer oração para nós. Alguém tem algum pedido de Bora. oração, galera? Quem que falou eu? Quem que falou eu? Não vi, não. Eu falou não. Alguém Eu tem entendi pedido? eu. É, eu também. Alguém tem pedido de oração, galera? Se tiver, já manda aí para nós. Não, né? Então, beleza. Então, vai lá, Cleiton. Ora aí para nós, para o nosso dia ser abençoado. Bora. Primeiramente, bom dia aí, galera. Vamos lá, né? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui hoje nessa reunião, ó Pai. Aquele que não está também, que não teve como acordar, ou que teve algum compromisso, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Que o Senhor continue nos ensinando da sua palavra, ó Pai. Cada dia com esse ensinamento maravilhoso, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que a gente possa ter um dia abençoado, um final de semana abençoado, Senhor Jesus. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a vida de cada um nesse dia abençoado aqui. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Amém. Aleluia. Galera, mandem o nome lá na lista de presença, tá? Ativa a câmera aí que a gente vai tirar o print. Fechou? Alguém quer comentar alguma coisa? Esqueci de perguntar. Se tiver alguma coisa para comentar, alguma coisa que está em dúvida. Ficou clara, galera, a palavra? Teve alguma coisa que vocês não conseguiram entender? Vai falando aí, tá? Ó, bastante gente ativou a câmera, hein? Vambora. Então é isso. Vamos tirar um print. Todo mundo preparado, todo mundo com sorriso no rosto, que hoje é um dia top. Vamos que vamos. 3, 2, 1. Mais um, galera. 3, 2, 1. Galera, quem tiver alguma sugestão, Você alguma está ideia, vendo igual, por exemplo, essa ideia aí da gente fazer uma oração, né? você Tipo, peraí, tem alguém falando. bate palma. Alguém Se falando. você está Pronto, desativei. Essa ideia aí, por exemplo, de fazer uma oração, de pedir para alguém fazer oração, veio de vocês. Então, assim, a gente está aí sempre para melhorar. Eu não quero que essa reunião pare de crescer, sabe? Esse desafio. Então, se você tem alguma sugestão, alguma ideia, me manda lá no privado, ou pode mandar no grupo também, tá? Para a gente estar sempre melhorando. Fechou? Que Deus abençoe o dia de cada um, que hoje seja um dia excepcional. Fechou? Tamo junto. Manda o nome na lista de presença, hein? Não Sim. esquece. E é nóis. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe vocês. Obrigado, hein, Gabriel, pela Bom palavra, dia, por ter sábado. compartilhado o conhecimento. Tamo, Amém, mano. Tamo junto. vamos Bom, saber. bom segundo evento lá hoje lá. Hã? Bom, bom segundo dia lá hoje pra você lá. Fechou. É Falou com nóis. Deus. Com Deus. Alô. Falou, Com Deus, galera. gente. Com Deus. Vou mandar a lista de presença lá no grupo agora, tá? Foi ou não foi? Aí foi. Boa. Tamo junto.